O livro dessa semana se chama O Fim e o Começo, mas ele não tem nenhuma relação com a série Dark, então pode ficar sossegado que até dá pra entender o que tá escrito. O Fim e o Começo é o livro de estreia do Bruno Sanches, um escritor lá de Bauru, né, do interior de São Paulo, que também é meu amigo do Twitter, né, das internet, a gente se conheceu nas internet aí. Então ele gentilmente me mandou essa edição, a edição autografada, com o meu nome escrito certo, que é coisa rara ali, ó, sem acento. A edição é da editora Mireveja, que fez um trabalho bem caprichado, veja só, como tem todo um cuidado editorial, né, veja só. Eu achei bem bonitinho, tem fotos paradas aqui no meio, gostei. Então o Bruno me mandou esse livro, dentro dele ele mandou uma nota de R$200, eu não sabia que ele tinha lançado uma nota de R$200, me pedindo pra falar bem do livro dele, então eu vou falar bem, né. Na real nem precisa disso, né, cara, eu gostei tanto desse livro, eu passei uma manhã ensolarada de sábado lendo, assim, peguei e li tudo numa sentada, adorei. Então vamos lá, O Fim e o Começo é uma coletânea de contos que tem uma carinha de crônica, sabe? É aquela coisa assim, tem toda uma estrutura de conto, de você contar uma história e na superfície dela você acompanha uma determinada narrativa e nas entrelinhas você acompanha uma outra ao mesmo tempo, né? Então tem todos os elementos de contos aí, embora não sejam assim todos, nossa, muito surpreendente, não tem tanto essa coisa do punch final, né, dos contos que às vezes tem aquela coisa de revelação final e tal, mas ele tem uma pegada muito de crônica porque ele pega essa questão da linguagem um pouco mais leve e ele tem aquela coisa de pegar situações do cotidiano e ter uma observação não necessariamente poética, assim, como se, sei lá, o Rubem Braga faria, né, mas ele tenta observar o cotidiano e tenta enxergar algumas questões, muitas vezes, cômicas nesse cotidiano. Então, eu acho que é um livro que se sai muito melhor quando ele vai pro caminho do humor do que quando ele vai pro caminho, assim, mais do drama, mais reflexivo. Tem de tudo aqui nesse livro, mas eu acho que ele funciona mais nessa parte do humor mesmo. Então, como qualquer livro de contos, e ainda mais de estreia e tal, né? Então tem seus altos e baixos. Eu acho que os altos estão nessa parte em que o Bruno consegue colocar muito daquilo que ele aparenta ser no cotidiano, do que eu vejo, né, nas redes sociais, no que a gente troca ideia, que é o cara que sabe contar uma história, que ele tem uma boa observação das pessoas no dia a dia, assim. Então é aquilo de você prestar atenção no cotidiano e conseguir identificar alguns personagens que são incríveis, que são trágicos, que são engraçados, né? Sei lá. Até quando eu tava falando no Twitter sobre esse livro, eu falei que tinha muito idoso vida louca nessas histórias aqui, porque tem, por exemplo, um tiozinho que ele vai na padaria, compra as paradas, né? Pede tudo lá, daí na hora de pagar ele fala assim, não vou pagar. Então, assim, como assim você não vai pagar? Não vou pagar. Daí cria toda uma situação, porque o cara resolveu que não ia pagar, porque ele acordou aquele dia e falou, não vou pagar. Então, assim, tem um monte de tiozinho assim, tem a galera golpista, tem cara que vai vender colchão, né, e dá altos golpes na hora de vender, sabe esse cara que vai na casa da pessoa vender colchão e daí dá uns golpes. Tem, tipo, mulher que guarda o enxoval do casamento embaixo da cama durante anos, assim, já é idosa e tá guardando aquele troço lá, porque ela acha que um dia vai surgir a galera, que é uma quase assim, é um negócio que é engraçado e ele quase chega numa linha de se tornar meio sinistro, assim, ele consegue. Outra coisa que é legal é que como o Bruno tem uma ligação bem forte com a música, né, ele já escreve sobre música há muito tempo na internet, ele tinha um projeto com o Lucas, com o meu xará lá, o Éder e tal. Eles escreviam na internet, depois um podcast e tal. Então, essa influência da música, ela tá muito evidente nesses contos aqui desse livro. Então, tem desde conto que ele fala sobre aquele disco do Pink Floyd lá, que falam que ele, se você colocar, se der play nele ao mesmo tempo que você coloca o filme do Mágico de Oz, aquilo que vai falando nas músicas vai acontecendo no filme, sabe? Essas paradas, tem umas lendas assim, então tem um conto só sobre isso. Então, às vezes, a música tá diretamente ligada ao conto, às vezes tá um pouco indireto. Então, eu acho que, por exemplo, no conto, que eu acho que é o melhor conto desse livro, eu adorei, ele se chama Moonwalk num Domingo Sangrento. Nossa, até o título é sensacional. Ele vai falar sobre um cara que é pedreiro, tá, ajudante de pedreiro, e que ele é fã de Michael Jackson, né? Ele se veste como um calor desgraçado e tal, se veste como Michael Jackson, vai pra obra vestido assim, e tem a questão do envolvimento da galera que tá
lá naquela obra com a música, né? No quanto que todo mundo para ouvir, começa a se interessar e tal. E vai por uns caminhos assim, parece, né, se for pensar assim, parece que vai falar sobre muitas críticas sociais, etc e tal. Até tem um pouco disso, mas sim, ele vai por um caminho que, cara, tem um show do Sambô, tá ligado? Sambô. Aquela banda horrorosa. Desculpa quem é fã do Sambô, mas pelo amor de Deus, tinha um show marcado desses caras nessa história que é... Meu Deus, é muito boa, cara. Eu adorei essa história, é sensacional. E aí, ainda dentro desse negócio da música, tem uma coisa legal, porque assim, eu só fui reparar depois, assim, na orelha do livro tem um QR Code aqui, né? Vocês conseguem ver aqui? Este QR Code aqui. Então... Aí eu apontei o celular pra essa parada pra ver o que é e tal. Assim, a gente sempre acha que é umas propagandas, né? Vai vir alguma coisa das Casas Bahia. Mas que nada, é uma coisa bem legal. Vem material extra sobre o livro, né? Tem lá o Bruno falando e tal, sobre as inspirações dele. Aquela pose de membro da Academia Barauense de Letras, né? O Bruno é muito chique, participa, o cara é influente nas letras lá de Bauru. E além disso, tem uma coisa que eu achei bem legal, que é uma playlist com a sequência das músicas que são citadas ao longo do livro. Então, puta, achei bem massa isso. Tá de parabéns, a editora tá de parabéns, o Bruno, porque foi uma boa ideia colocar isso aqui. Enfim, acho que é um livro que não se arrisca muito nessa questão assim, de linguagem, formatos narrativos. Ele até testa umas partes aqui que são como entrevistas e tal. Então não tem muito negócio de ficar experimentando linguagem de jeito muito louco, que às vezes tem nisso, né, de livro de estreia. Ele vai por um caminho mais simples, digamos assim, entre aspas, né? Porque fazer o simples não é tão fácil assim, na verdade. E eu acho que deu muito certo, eu acho que funciona. Principalmente, como eu disse, na parte do humor. Acho que o Bruno tem um bom humor e ele consegue trazer isso para as páginas de uma forma muito bacana. Os contos desse livro aqui demonstram que o Bruno tem uma capacidade muito grande assim, de contar histórias sobre pessoas fascinantes e tal, que é o tipo de coisa que faz, sabe, você quer sentar num boteco e trocar uma ideia com ele, assim, cara, e aquele cara lá, e o Michael Jackson, como é que é essa história aí? Então é muito legal, tem esse tom de conversa com o leitor, sabe, de estar muito próximo do leitor. Portanto, nota para o fim e o começo, livro de estreia de Bruno Sanches. 3 estrelas e meia. Acho que o Bruno começou com o pé direito e merece alcançar mais leitores. Procure por esse livro porque é muito bom. Então é isso, se você gostou desse vídeo, clique aí em curtir, assine o canal, espalhe para os seus amigos porque é muito importante para nós. E a gente se vê na próxima. Até mais.